Mais uma vez a nossa sessão científica do IGM. Antes de começar a sessão, eu queria fazer aqui uma menção à nossa pesquisadora, Viviane Boaventura. Ela foi finalista do Prêmio Euro Inovação em Saúde, com um projeto intitulado Mitigando o Impacto da Artralgia Crônica pós-chikungunya. É um projeto multidisciplinar que envolve estudantes da pós-graduação e outros pesquisadores da Fiocruz Bahia, Ceará e Rio de Janeiro. E utilizando dados clínicos e sociodemográficos, ele foi desenvolvido e validado um score para prever quais pacientes persistirão com dor articular por mais de um ano após o início da doença. Da Bahia, a gente teve a participação da doutora Viviane, doutora Aldina Barral, doutor Manuel Barral Neto, doutor Ricardo Cury e doutor Bruno Andrade. Então, é um imenso prazer para a gente ter essa finalista no Prêmio Euro, muito sucesso, um reconhecimento tremendo para a nossa instituição e para a pesquisa que é feita no nosso instituto. Então, parabéns, Viviane, parabéns, equipe, comemorem. Hoje nós temos, então, a doutora Esther Sabino. Ela é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical, também da Faculdade de Medicina da USP, e é investigadora principal de diversos projetos multi-institucionais. Ela é coordenadora do projeto PIT-FAPESP, cujo título é a Translational Study for the Identification, Characterization e coordenadora do projeto FAPESP, em parceria com o Medical Research Council, the Brazil-UK Center for Arbovirus Discovery, Diagnosis, Genomics and Epidemiology, que é o CADI. Embora a doutora Esther reconheça que começou a trabalhar com coronavírus por acaso, não é a primeira vez que ela faz esse tipo de trabalho. No início da década de 90, quando ela trabalhava no Instituto Adolfo Lutz e na Fundação ProSangue, a doutora Esther participou do sequenciamento das variedades de HIV encontradas no Brasil. E nos anos seguintes, ela articulou grupos de pesquisa em transfusão de sangue e doenças tropicais para seguir 2.000 pessoas com doença de Chagas e outras 3.000 com anemia falciforme, que é uma doença que ela estuda desde 2006. Então, hoje nós vamos ouvir a doutora Esther algumas no Brasil, como vocês ouviram falar nas mídias todas, né, o sequenciamento a jato que foi feito no laboratório dela com a participação da doutora Jaqueline Góes de Jesus, que é uma doutora formada pelo nosso programa de pós-graduação em patologia, então muito orgulho para nós também ter uma egressa que vem trabalhando na Covid-19 e que participou desse esforço muito reconhecido que foi do sequenciamento desse primeiro caso. Então, eu queria agradecer demais a presença da doutora Esther aqui hoje com a gente. Ela está super ocupada, trabalhando demais. Hoje à tarde ela vai fazer, inclusive, uma apresentação na reunião da Academia Brasileira de Ciências, mas ela conseguiu achar uma agenda para falar para a gente hoje. Então, muito obrigada, doutora Esther, e vamos começar, então. Então, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui. Deixa eu colocar aqui o share screen. E, na verdade, quem assistiu hoje não precisa assistir a outra, porque vão ser muito parecidas. A daqui vai ser até mais completa do que de hoje à tarde, porque o tamanho é maior a apresentação. Vocês me deram mais tempo. Então, a ideia aqui é contar um pouco o trabalho que a gente tem e tem feito nesses últimos meses. Mas antes disso, eu queria passar, já que é está dando um problema. Está aqui. E também, deixa eu desligar esse aqui, diminuir. Eu acho que é importante para aluno de pós-graduação, em geral, a gente ter essa noção de como demora a fazer uma pesquisa. Às vezes parece que você fez um sequenciamento a jato, mas na verdade é um trabalho de muito tempo. E eu acho que é isso que falha a pesquisa no Brasil, o fato da gente não poder ter sistematicamente recursos de uma forma um pouco mais a longo prazo para que a gente consiga chegar lá. Parece que a gente está sempre correndo
atrás dos trabalhos, do dinheiro, né, para poder se manter. Então, eu acho interessante, por exemplo, a gente pensar como um estudo que começa em 2012 tem consequências sobre os outros. Acho que está aparecendo sempre isso para mim, não sei se eu estou sabendo fazer direito. Bom, de qualquer forma, esse estudo é um estudo que aconteceu com o apoio do National Institute of Health em 2012. O que a gente queria saber é quanto é a importância do dengue na transmissão por transfusão. Eu trabalhava na Fundação ProSangue, tinha esse recurso grande do NIAID, que era principalmente para verificar esse tipo para estudar a segurança transfusional. E esse estudo realmente exigiu da gente um esforço enorme. Foram mais de 40 mil amostras coletadas, mais de 30 mil testes de NAT realizados, e no final nós estávamos com em torno de 120 amostras de dengue bem distribuídas entre a população, não eram amostras de conveniência, e a gente achou que seria muito interessante sequenciá-las e entender em relação à prevalência naqueles lugares. Então, nesse estudo, além disso, de você ter a possibilidade de voltar a sequenciar, que era uma coisa que tinha um tempo que eu não estava fazendo, também, para você poder trabalhar tudo isso, a gente começou a desenvolver, e eu tenho trabalhado muito nisso, em sistemas para controlar estudos, principalmente estudos relacionados com que você precisa de grandes amostragens e tem uma operação muito difícil. E, de certa forma, isso tem influenciado até hoje para mim. E eu tinha esse aluno, que era um aluno de doutorado, a FAPESP deu recurso para a gente poder sequenciar o vírus da dengue, mas a gente não tinha tanta infraestrutura para fazer análise. Só que ele não queria aprender, a FAPESP dá um recurso para as pessoas saírem, mas ele não queria aprender a filogenia, ele queria aprender metagenômica e queria ir para o laboratório lá em São Francisco trabalhar com o Eric. No fim, nós conversamos com o Eric e ele falou, não, olha, eu conheço um pessoal lá em Oxford que ele pode ajudar vocês a analisar a sequência de dengue, e o Charles aprende metagenômica como ele queria. E no fim foi super interessante, porque eles gostaram do trabalho, e quando veio a epidemia de Zika, eles sugeriram que a gente entrasse nesse projeto, que foi no final o projeto Zibra, que de certa forma me liga à Fiocruz da Bahia. E esse projeto, que foi com o professor Luiz Alcântara, aí, que foi quando eu conheci a Jaqueline, teve essa ideia, então, de sequenciar, o meu laboratório voltou a sequenciar, aprendemos a tecnologia com nanopore, e foi um projeto que deu grandes prêmios, tanto aqui quanto na Inglaterra. E, ao fazer esse projeto, nos abriu a porta para... bom, aqui só falando, esse projeto mostra a questão da entrada do Zika, esse estudo, no Brasil, e mostra esse problema que a gente tem, que é uma circulação silenciosa por 18 meses. E, na verdade, a maioria dos vírus, quando novos agentes, acaba ficando um período muito grande sem que ninguém perceba. E isso que era o problema que a gente pensou depois, no próximo projeto, que é o projeto CAD, de tentar resolver. Quando a gente publicou aquele paper, a epidemia de Zika já tinha acabado. Então, o que a gente queria era desenvolver tecnologia que a gente conseguisse entender, estudar a epidemia durante a epidemia, e que esse dado retornasse para as pessoas no momento que a epidemia está acontecendo. Então, essa é a ideia do projeto CAD, é você tentar desenvolver ferramentas para detecção e segmento em tempo real. E para fazer isso, foi uma rede colaborativa, tanto com pessoas da Secretaria da Saúde, quanto a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, quanto 3 universidades inglesas. E assim, a ideia era trabalhar conjunto a questão do dengue. Nós estávamos focados em dengue e em outros arbovírus. Mas o primeiro que a gente teve foi a febre amarela. Então, na verdade, esse projeto começou em março do ano passado, mas já tinha tido a febre amarela e a gente tinha a sequência, então a gente conseguiu trabalhar esse primeiro grupo em conjunto para poder sequenciar um grande número de amostras de febre amarela. Esse trabalho ainda está sendo analisado com mais cuidado, também a epidemia
do Covid deu uma certa pausa na nossa capacidade de analisar os dados, mas a gente tem trabalhado ainda e em breve vocês vão ver o resultado disso. Mas o que eu quero falar é que mais ou menos há um ano atrás era isso que a gente estava fazendo. A gente estava trabalhando, agora eu não consigo, com o vírus da febre amarela para tentar desenhar e compreender melhor a dispersão do vírus e de toda a epidemia. E além disso, também, uma outra questão que a gente tem trabalhado é entender, bom, será que esse vírus ficou na máscara aqui? São Paulo fica do lado da floresta da Mata Atlântica, então, quanto isso, um grande número de pessoas ligadas, como é que será que ficou o vírus? Está ficando? Então, um outro projeto é a gente tentar entender melhor se o vírus da febre amarela conseguiu se manter aqui na região sudeste e circular fora dos momentos epidêmicos. Essa é uma outra pergunta. E também a gente estava pensando em entender melhor a cartografia, como o vírus, aqui no caso o vírus da dengue, é um aluno de mestrado da Poli, como é que é essa caminhar da epidemia no longo do período de tempo. Então, conseguir grandes bases de dados, desenvolver ferramentas para a gente visualizar melhor uma epidemia. Então, tudo isso é o interesse do Projeto CARD. Então, nosso foco, quando chegou o final do ano, que era mais ou menos em dezembro, e que estava começando a epidemia de Covid lá na China, nós estávamos com um grupo aqui revendo esses dados, discutindo num simpósio internacional. Então, aqui, basicamente, muitas das pessoas que estavam ou que são hoje responsáveis pela análise dos dados de Covid genético estavam nesse grupo aqui, estudando no Instituto de Medicina Tropical. Então, quando começou a epidemia, nós já estávamos conectados com vários desses grupos, além do próprio grupo britânico, para conseguir apoio e tentar ver respostas. Mas quando chegou janeiro, por que é tão importante ter esses grupos? Vocês veem, em janeiro, a gente aconteceu uma outra coisa totalmente diferente. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar. E se não tivesse sido o mercado lá na China, em Wuhan, tivesse sido o mercado municipal de São Paulo, o início da epidemia do Covid? A gente tem chance de detectar isso? É isso que nós temos que começar a nos preparar. E aqui tem um caso, em janeiro, dois indivíduos que tinham suspeita de febre amarela, um morreu, né? Em janeiro foi um caso que morreu e não era febre amarela. Então, a gente fez todo um trabalho para achar um outro vírus, que está aqui, ele morreu, o patologista acha que é algum vírus, na verdade, o Hospital Albert Einstein detecta que é um arenavírus. A gente estava trabalhando em paralelo, vocês podem ver 2 dias depois também, nós detectamos usando metagenômica, que é aquela metodologia que eu falei no começo. Então, aí a gente falou, nossa, um caso, vamos ver todos os casos que eram febre amarela negativa. Encontramos um segundo caso que era de dezembro. Então, nós ficamos com medo que pudesse ter tido transmissão para todos os funcionários que estavam trabalhando. Nós conseguimos coletar já em janeiro a amostra de todo mundo e depois realizar a PCR e ninguém tinha se infectado. Então, o que é interessante, assim, a gente mostrar que nós precisamos estar atentos e que novos agentes podem aparecer e que a gente precisa saber responder para eles. Então, quando chegou, então nós estávamos preparados nisso. O que a gente viu também desse caso é que eram 2 vírus totalmente diferentes. A outra amostra era da década de 90, não é uma epidemia, são 2 entradas separadas, mas mostra também que esse vírus está circulando aqui. Então, assim, como vocês podem ver, a gente estava bastante focado em tentar entender e responder rápido. Então, quando os casos em Wuhan começaram, e teve logo em dezembro a comunicação para o OMS, a gente tinha conexão com as pessoas e já quando teve na Europa, o próprio pessoal do CAD, que trabalha lá, já tinham testado, desenvolveram os primes, tinham testados e enviaram para a gente não só material para fazer PCR, como para fazer o sequenciamento. Já tinham testado, então a gente sabia que ia funcionar. Então, quando o primeiro caso foi detectado no Hospital Albert Einstein e enviado para o IAL, nós estávamos lá junto com o pessoal do Instituto Adolfo Lutz para fazer o sequenciamento do primeiro genoma. E a gente optou, então, logo a colocar o dado no report, no Virological,
E isso teve um impacto enorme. E aqui a Jaqueline, que foi aluna de vocês, e teve um impacto enorme na mídia, que eu mesma não esperava. E que eu achei que foi, no começo eu falei, nossa, isso é muito para uma sequência só, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, tem que entender que a dinâmica da mídia é diferente da dinâmica da ciência e que a ciência precisa se colocar e o tempo inteiro tentar abrir esse espaço e mostrar qual é a sua importância, que isso não vai vir de graça. E o aprendizado que eu tive com essa exposição, que para mim é um pouco, às vezes muito, é que a gente realmente tem que buscar isso e nós temos que conversar com o público. Então, de qualquer jeito, nós continuamos a fazer o sequenciamento e analisar as amostras de Covid. E uma das coisas que a gente viu, desculpa, é que apesar de a gente ter começado com um nível muito alto, mais alto que na Europa, um pouquinho, no nosso R0, então logo começaram as políticas, e que não foi a nível nacional, quer dizer, em parte sim, mas principalmente com essa força dos estados, nós conseguimos fazer cair a taxa de transmissão. Então, ela estava em 3, ela chegou aqui em São Paulo quase a ficar abaixo de 1, mas com o tempo ela foi subindo e a epidemia foi tomando, cresceu de forma lenta, mais sistemática e tomando conta do Brasil. Então, uma das coisas que a gente fez, o primeiro foi tentar analisar a sequência, não foi fácil. O começo da epidemia, com essa mudança e com a dificuldade de transporte, não só dificultou as pessoas de chegarem no laboratório, mas também a gente receber amostra, a gente receber reagente. Então, foi complexa a operação, mas a gente conseguiu receber várias amostras e sequenciar em torno de 427 amostras desse período inicial, e que vieram de 84 cidades diferentes e de 18 estados. E o que a gente fez com essa análise foi mostrar que em torno, pelo menos 104 entradas aconteceram nesse período, mas nem todas evoluíram para uma cadeia de transmissão. Só 3 grupos foram 3 que tiveram sucessivas transmissões. Esses 3 indivíduos vieram da Europa e provavelmente chegaram no Brasil entre 22 a 27 de fevereiro, que é aproximadamente o período de carnaval. Desses grupos, ele está quase todo o Brasil, outra está mais concentrado na região sudeste, e a terceira, a Cláudia, está mais na região do Ceará, e provavelmente foi uma introdução direta lá. E outra coisa que para nós parece que olhando e fazendo uma filogeografia, que a primeira fase, a transmissão foi mais entre os estados que receberam as principais, onde recebe os principais indivíduos vindos de outros países, e que a partir daqui é que você vê a transmissão para outras regiões mais distantes do país. São 2 fases de transmissão. Talvez seja importante a gente entender melhor para pensar como conter numa outra epidemia, quais são os primeiros passos a se fechar, entendendo essas 2 rotas de transmissão. Aí agora eu vou mudar um pouco, também está relacionado àquele primeiro estudo de dengue, e para mostrar que todo esse esforço que a gente tem feito de entender a transfusão sanguínea no país, a segurança transfusional, também nos permite entender um pouco de como o SARS-CoV-2 está caminhando. Essa ideia, e eu acho que o banco de sangue deveria ser melhor usado no entendimento de epidemias, porque esses estudos de prevalência populacional são muito difíceis de serem realizados, principalmente durante o momento de uma epidemia. Então, doadores de sangue podem não ser a melhor amostragem, mas você tem em torno de 3 milhões de coletas anuais no Brasil todo, e bem dividido entre os estados. Então, aqui nós estamos mostrando em vermelho onde são os centros desse estudo REDES, em azul os outros centros que entraram para a gente fazer o estudo em conjunto, e que a gente tem trabalhado 1.000 amostras por mês, usando o teste da Abbott. E a ideia, então,
Deixa eu mostrar aqui. Então, é entender melhor como essa epidemia está evoluindo em todas as cidades. Aqui vocês podem ver dado de mortalidade em cada uma dessas cidades, mas controlado de acordo com a idade, o tamanho da população e a faixa etária. Muitas vezes a gente olha o dado e sempre aparece São Paulo com um número maior de casos, mas a população é muito maior. Então, é bom entender a mortalidade e fazer uma metodologia para poder explicar as epidemias, levando em conta esses dois problemas, o tamanho e a distribuição da faixa etária. A epidemia de Manaus foi muito grande, a população, só 6% da população de Manaus tem mais que 60 anos, é bem diferente de outras regiões. Então, para você entender prevalência de anticorpos anti-SARS-CoV-2, você precisa de bons testes e nem sempre é fácil no momento de epidemia, primeiro, os testes serem desenvolvidos e segundo, eles chegarem no Brasil. Na verdade, esses testes, como são usados em banco de sangue, começaram a chegar aqui no Brasil só no final de junho, começo de julho. E um deles é o da Abbott, que é muito interessante, porque todos os hemocentros praticamente têm a máquina da Abbott, e então seria muito fácil correr esses testes na rotina do banco de sangue. E o que a gente viu é que o teste, apesar de ter uma sensibilidade alta com amostras bem caracterizadas de pacientes internados, ele não é tão alto quando você usa pacientes com menos sintomas ou mesmo doadores de sangue. Essa sensibilidade pode ser abaixo do que está escrito aqui, em torno de 85%. E se você usa amostras no meio da epidemia de doadores de sangue, isso pode ser mais baixo ainda, né? Em torno de 75% a 78%. Então, um outro problema também é que nós vimos em doadores de aféres e que a presença desses anticorpos cai no decorrer do tempo, que também vai ser importante para a gente entender os dados de prevalência. E os primeiros locais que ficaram prontos foi São Paulo e Manaus. Então, nós pudemos ver, e aqui eu vou chamar a atenção para vocês prestarem atenção aqui no meio, na prevalência crua, que é só os dados de prevalência, que existe um rápido aumento, muito rápido, entre abril e maio em Manaus, chegando no pico em junho, e depois essa prevalência cai. O que é estranho, se o IgG realmente conseguisse ver todo mundo que foi exposto, esse valor deveria permanecer e ir aumentando aos poucos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi corrigir o doador pela população geral, porque tinham mais homens e homens tinham uma prevalência um pouco maior, por isso que cai um pouco de 46 para 43. Depois a gente fez uma correção, que é para aquela questão da sensibilidade do ensaio, que aqui nesse caso nós usamos 85%, então você aumenta em 15% a sua prevalência. E depois nós fizemos a correção, caso nós vimos qual é a taxa de decaimento do anticorpo aqui, e nós corrigimos, então provavelmente a prevalência, o número de pessoas infectadas em Manaus é 66%. Em São Paulo, o valor meio que fica estável a partir de junho, vocês veem, aumenta, mas provavelmente porque a quantidade de casos novos está sendo mais ou menos parecido com o tamanho de pessoas perdendo anticorpo. Então, quando você corrige do mesmo modo, a epidemia em São Paulo chegou a 22%. Aqui é mais ou menos esses dados colocados no gráfico, juntando o dado de mortalidade, né? Aqui é com a correção, realmente a correção começa a ser importante a partir do momento que a epidemia se prolonga e por causa da queda de anticorpos que acontece nesse período daqui. E aqui mostra mais ou menos isso que fica claro, que é a densidade ótica do kit, e vocês podem ver que a média dos casos positivos vai diminuindo com o tempo. Então, só para discutir, assim, nós tentamos fazer com que esse estudo seja bem... a gente pode ver que os doadores estão nas cidades inteiras, a gente conseguiu homogeneizar melhor a amostra em São Paulo, em Manaus a gente não conseguiu homogeneizar, mas mostra a capacidade, o banco de sangue pode escolher as amostras
com foco em ter uma melhor homogeneidade geográfica delas. E nós vimos, então, que a prevalência foi maior aqui em homens, a prevalência na faixa etária foi muito semelhante, e isso é interessante porque nos dá mais confiança de você poder extrapolar para as faixas etárias que o banco de sangue não coleta. E como todo mundo já tem falado, a prevalência foi maior na população de baixo nível econômico. É estranho, a gente ainda não sabe bem entender o que aconteceu em Manaus, já que as regras aparentemente foram muito semelhantes com São Paulo, e o nível de mobilidade medido por celular foi semelhante. Então, alguma coisa no comportamento da população que fez para que fossem duas epidemias tão diferentes. Então, essa ideia é um trabalho que até está saindo e está aparecendo bastante na mídia. Esse trabalho ainda não está publicado, ele está no MedArchive, se vocês quiserem olhar com mais calma, né? E aí eu quero só falar de mais um que também, se vocês perguntarem qual o trabalho que você achou mais legal que você fez, também é esse que está no MedArchive desde junho. Está difícil publicar, realmente as revistas estão cheias de trabalhos e não tem sido fácil, mesmo quando você tem um bom trabalho, conseguir com que ele seja publicado. Então, não fiquem chateados se isso acontecer com vocês, porque está acontecendo bastante comigo. E esse é o projeto que eu mais gostei de ter feito, porque mexe com nossa capacidade de trazer novidades para o SUS. Essa é uma plataforma que foi realmente a continuidade daquilo que eu falei do projeto Dengue, a nossa capacidade de desenvolver ferramentas para controlar estudos. Então, a Prefeitura de São Caetano é uma cidade na região metropolitana de São Paulo, com 150 mil habitantes, e um grande número de pessoas idosas, e o prefeito estava preocupado e queria fazer teste de PCR e nos buscou para fazer isso. A nossa sugestão foi, ao invés de fazer só o estudo, fazer a PCR, vamos tentar montar um sistema para entender melhor a epidemia. Então, a gente fez esse sistema que qualquer pessoa da cidade podia entrar por celular, computador ou telefone, se cadastrar, dizer que sintoma ela tinha, então, ao invés dela ir na atenção primária, ela ligava, o médico retornava para ela, aqui foram estudantes de medicina da Faculdade de São Caetano, que eles têm uma faculdade da prefeitura, e o sistema básico de saúde ia no lugar dessas pessoas, coletava amostras, e nós fizemos a PCR no Instituto de Medicina Tropical. E essa plataforma, a gente punha o resultado na própria plataforma e já o pessoal da rede primária tinha a listagem de quem eram as pessoas que eles tinham que visitar no dia seguinte para informar e para dizer para eles ficarem em casa, e também os médicos tinham a listagem de quem eles tinham que ligar e faziam questionários organizados dentro do próprio sistema para ver se algum dos pacientes estava piorando. Então, aqui é só para mostrar o trabalho que teve. A gente demorou uns 15 dias para fazer, mas é um trabalho detalhado para entender tudo o que precisa ser feito para poder ser programado num sistema. E a gente, depois de 15 dias, conseguiu colocar as ferramentas, estão mais ou menos aqui, mostrando como que as pessoas trabalhavam dentro de um sistema de resposta. E o que é interessante é que você consegue seguir os casos em tempo real, e aqui vocês estão vendo já dado até agora, recentemente, em setembro, quando eu tirei essa fotografia, mostra a evolução dos casos aqui em vermelho na cidade, aumentando em junho e lentamente descendo e diminuindo a partir de agosto, e continuam tendo os casos cada vez em números menores. E essa capacidade de você colocar o questionário nos permitiu analisar. Esse foi o primeiro trabalho, então, com os primeiros 30 dias de casos, e avaliar várias coisas, como tinha sido comportado. Eu não vou aqui discutir cada detalhe, também esse trabalho está no MedArchive, mas mostra quais dados populacionais e não de hospital, quais eram os dados os sintomas mais comuns em relação entre os casos PCR positivo e PCR negativo.
E você pode analisar várias coisas entender melhor do momento em que a epidemia está acontecendo. Então, essa análise, se vocês olharem, já estava submetida em junho no MedArchive e para outras revistas que a gente está esperando a resposta, mas eu acho que é interessante que essa noção de que você pode estar fazendo, ajudando a organizar e ao mesmo tempo obtendo dado de uma nova doença. Então, queria terminar com isso para poder ter perguntas. Então, esse é um projeto que tem recursos da FAPESP, do EMARCI, do NIH, de Todos pela Saúde, e são várias universidades trabalhando juntas, né? E eu acho que isso é importante, que o controle de novas epidemias passará por equipes multidisciplinares com o apoio de grupos de pesquisa bem estruturados. A pesquisa tem que estar dentro da ideia da resposta às novas epidemias. Acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada, doutora Esther, foi ótimo. Deixa eu ver aqui, antes da gente começar com as perguntas da plateia, eu tenho na verdade eu tenho 3 coisas para falar. A primeira assim, como é que fica... Oi, acho que cortou. Desculpa, não sei se cortou você ou se eu vi que tem uma interseção com a Secretaria Municipal de Saúde. Microfones, por favor. Minha pergunta é assim, como é que fica, o LACEN seria um elemento essencial nessa interação, se a gente quisesse expandir esse tipo de iniciativa para outros estados? Eu queria saber assim, como é que fica esse trabalho do LACEN, que tem uma coleta extraordinária, né, do que se passa no estado, né, cada LACEN estadual. Então, como é que a gente poderia pensar em inseri-los nessas iniciativas que envolvem esses estudos desse tipo, eu acho que é fundamental a gente trabalhar junto com os LACENs. Na verdade, como vocês viram, o primeiro sequenciamento foi dentro do Instituto Adolfo Lutz. E a ideia é essa, a gente tem que desenvolver a ferramenta em conjunto dos LACENs. Só que o que aconteceu depois disso, com a epidemia, é que o número de amostras foi enorme e os LACENs, o que eu percebi, que a gente tem que ver como resolver esse problema, né? Os LACENs ficaram aturdidos. E você colocar esse sequenciamento junto com uma rotina que eles já basicamente não estavam conseguindo dar conta, ia ser muito difícil. Então, a nossa opção, e isso deu um atraso no início da nossa pesquisa, foi tentar ver formas de conseguir amostras, aprovar no comitê de ética, que muitas das amostras vieram ou dos laboratórios das universidades que estavam interessadas em fazer projetos de pesquisa, ou então de laboratórios privados coletavam amostras e que essas, de qualquer jeito, tinham o fluxo para essas amostras chegarem em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde também estava ocorrendo o sequenciamento. Então, na verdade, assim, o conceito está aí, é possível fazer, e acho que o caminho é esse, como você sai da pesquisa e começa a implementar, e o próprio LACEN dá a ideia da diversidade do vírus, que eu acho que o caminho certo é esse, é a gente integrar e transferir. Agora, quando você tem a limitação de uma epidemia que bate forte, a gente tem que repensar a centralização dos testes diagnósticos durante uma epidemia, porque eu acho que isso causou em São Paulo, e reestruturar uma rede. A gente tem uma rede que está preparada para uma epidemia de um tamanho normal, um pouco menor do que a gente está... Sim, mas quando é uma coisa tão grande, você vai precisar de outras parcerias. Então, eu acho que o que pegou é assim, essa estrutura tem que ser repensada para poder ter uma melhor e manter o LACEN com a capacidade também de analisar esses dados. Então, é fundamental que a tecnologia seja transferida e que agora que a gente vai entrar numa coisa em que talvez o vírus continue circulando, mas uma quantidade menor, e que se consiga reorganizar esses serviços, que eles voltem a fazer essa parte de sequenciamento.
A nível de universidade, teve um grupo que montou, e a gente participa, né, quando saiu o recurso, uma rede de vírus, que eu também acho que é importante ter para esse tipo de análise, não ser de um grupo só, mas ser um grupo, uma coisa mais ligada à rede, a próprio grupo que trabalha com virologia ou com foco maior, e poder esses diversos grupos trabalharem juntos, ao invés de centralizar num grupo só. Por que aconteceu aqui? É como eu falei, aconteceu porque a gente estava extremamente focado em desenvolver ferramentas e preparado no ano anterior para esse tipo de resposta. É isso que fez com que um grupo acabasse aparecendo mais. Mas também porque assim teve esse foco com a imprensa, já era uma coisa, como diretora do IMT, que eu era antes, eu tinha começado a tentar entender como é que a gente fala. A Universidade de São Paulo está preocupada com isso, que a gente precisa, não pode ficar tão fechado, que a gente realmente precisa abrir esses canais com a população e saber transferir o conhecimento, porque senão a gente vai ter muita dificuldade de explicar para que a gente serve, fica muito fácil falar que a universidade não faz nada, porque, na verdade, o fazer da universidade não aparece na rotina das pessoas. E a gente precisa saber pegar essa área e se comunicar melhor. Quer dizer, se a pessoa olha todo dia e quer saber quem ganhou, se fosse Corinthians ou Palmeiras no final de semana, será que a gente não consegue entrar bem nessa viagem das pessoas, de saber, puxa... E eu sinto que isso está acontecendo. Outro dia eu estava numa live e alguém falou, puxa, quem ia imaginar que a população ia discutir o que era R0 e RT? Realmente, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade, uma epidemia para você recolocar e, ao mesmo tempo, não perder que uma parte do nosso trabalho também é comunicar. E a gente valorizar mais, que eu mesma não valorizava tanto, até, eu não gosto de aparecer, é chato mesmo. No começo pode parecer legal, mas depois é um trabalho. E eu acho que a gente tem que colocar, que a gente tem que começar a falar de uma forma mais rotineira, falar de questões de cada coisa que a gente descobre, como você mesmo falou agora, essa questão do chikungunya, né? É uma coisa que cada uma nova ferramenta tem que ser explicada, tem que aparecer na mídia, a gente tem que falar das coisas, uma ciência numa linguagem que vire mais rotina e que as pessoas se sintam capazes de discutir, entendeu? Discutir, aquele treinador lá do futebol que não sei o quê, então vamos... Mesmo que a opinião, que a gente acha, ai meu Deus do céu, o pessoal não entendeu, mas eu acho que a gente tem que se comunicar, entendeu? E tem que fazer, a ciência está dentro dessa entrada na conversa das pessoas. Falar e falar sempre, né? Eu acho que às vezes eu tenho um pouco de preconceito, assim, quando nos jornalismos, assim, econômico, fazem muita metáfora de futebol, né? Muita, muita. Se prestar atenção, assim, os jornalistas na televisão o tempo inteiro estão fazendo metáfora futebolística, mas talvez seja um caminho, porque essa é uma linguagem que a população entende, né? Assim, eu acho que talvez seja uma maneira também da gente, cientista, começar a se comunicar numa linguagem simples, acessível, mas eu concordo, falar e falar sempre, concordo plenamente. Temos uma pergunta aqui, que eu tinha mais uma pergunta que eu vou já combinar com uma outra pergunta que apareceu aqui, depois a gente volta para o começo da lista. A minha pergunta era assim, será que essa amostragem do banco de sangue ele vai ser o nosso surrogate, digamos assim, para testagem, ao invés de projetos ou pesquisas direcionadas, feito a amostragem pelo IBOP, do EpiCovid, quer dizer... E aí a pergunta aqui de um outro colega é assim, será que a gente pode usar o banco de sangue para sistematicamente avaliar a introdução de novos patógenos? Ou será que isso para o Covid foi importante, mas para outros a gente teria que pensar em outras maneiras? Então, eu acho assim que a gente tem que entender melhor o que significa essa população, como ela está distribuída, quanto ela é representativa, tentar começar a entender melhor. Seguramente, a população de banco de sangue não é boa para doenças sexualmente transmissíveis. O número de questões que a gente faz e com o tempo, como a gente exclui os doadores, ela é muito ruim para esse tipo de doença. Agora, eu acho que tanto aquela de dengue como para doenças respiratórias, eu já acho que não é bem assim.
dizer, não é que eu estou querendo excluir doenças, estudos. Eu acho que a gente tem que entender as limitações e fazer e trabalhar melhor a metodologia para a gente poder compreender como usar melhor essa massa de amostras que é coletada todo dia. Então, são 3 milhões de doadores por ano no Brasil. A capilaridade é bem grande, a gente não sabe ainda. E quase todos os bancos de sangue têm sistemas de informação. Então, trabalhar o dado para a gente poder escolher o que a gente está fazendo aqui, e aqui o Barral está comigo nesse projeto, né? Começar a quebrar um pouco isso. O que a gente tentou montar foi a ferramenta para você poder escolher a amostra em tempo real. Então, o que eu vejo nos estudos de banco de sangue, e que às vezes super simplificam o problema, não conseguem depois realmente fazer o dado ser usado. O primeiro problema é que você tem que entender a extração dos dados no banco de sangue. A segunda, como que funciona a testagem no banco de sangue, porque você não pode atrapalhar a rotina do banco de sangue. Assim como outras áreas da saúde, também é uma área de saúde que recebeu recurso bastante durante a epidemia de HIV, mas com o tempo foi diminuindo. Então, se trabalha com muito poucos recursos. Com uma coisa que é muito assim, que tem que ter muita concentração para você não errar e não transmitir uma doença. Então, se vocês forem entrar em banco de sangue, vocês vão ver bastante resistência para fazer estudo que o pessoal não quer. Você precisa com uma coisa um pouco mais organizada e tentando o máximo possível diminuir o trabalho que eles vão ter. Então, os bancos de sangue guardam as amostras, o que foi muito importante para a gente poder ver essa história, porque os resultados, os recursos só vieram a partir de julho. Então, esses dados de fevereiro só foi possível fazer em Manaus, porque as amostras são obrigatoriamente guardadas por 6 meses. Mas não é fácil buscar amostra retrospectiva. O jeito de organizar, raramente os bancos de sangue têm que voltar, é mais para seguir a lei. Então, é um trabalho enorme buscar, enorme. Eu acho que o pessoal do Hemoan realmente fez assim uma coisa numa semana, eles puseram acho que todo mundo para conseguir fazer os dados muito rapidamente. Depois que você acha as amostras e põe na máquina, a máquina é rápida. Então, a gente fez essa coisa para você tentar fazer as amostras em tempo real. Antes da pessoa jogar a amostra fora, ela já escolhe, já passa na máquina. Então, agora os nossos dados estão saindo em tempo real. E eu acho que isso é o ideal para uma outra epidemia ou para qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, entender. Mas tem que ter um trabalho agora de você tentar extrair dados de mais hemocentros, centralizar, manter uma base de dados, entender melhor a distribuição de onde esses indivíduos, em que região eles moram, quão diferente esses doadores da população geral. Mas eu acho que é muito mais simples, né? Hoje saiu o trabalho no Lancet do grupo fazendo a prevalência, vocês vão ver que a prevalência é muito mais baixa, que é o que a gente achou em Manaus. E, basicamente, é o teste. Então, você tem que entender o teste, você ter acesso a um teste automatizado, rápido, com controle de qualidade, faz bastante diferença. E pode ter implicações importantes no entendimento. Então, são estudos complementares, mas que a gente precisa realmente entender e saber. Eu acho que, num momento de epidemia, você já ter isso pronto para poder responder é muito melhor. E eu acho que a gente vai trabalhar melhor se nós entendermos bem como é que é essa capacidade dos hemocentros do país e colocar assim, não, está tendo alguma coisa em tal lugar, começou agora. Se você tem um método para mostrar, talvez seja o caminho de você entender melhor a dispersão de uma nova doença. E novamente, nessa questão da interação entre os centros, né? Então, quer dizer, por exemplo, as pessoas que trabalham no Hemocentro, se eles têm a oportunidade de fazer, por exemplo, um mestrado profissional exatamente naquela área, né? Eu acho que seria sensacional, porque você capacita essas pessoas para a pesquisa, mas ao mesmo tempo para algo aplicado na rotina delas, né? Para propor soluções para a rotina delas. Então, a gente vai vendo cada vez mais oportunidades e ideias aparecendo.
Aí, falando de Manaus, saiu na mídia que Manaus pode ter adquirido imunidade de rebanho. O que acha dessa informação? Sua prevalência aí de 66%, eu acho que é exatamente isso, né? Não, a mídia veio desse trabalho que está no MedArchive desde a segunda-feira, né? Saiu, a gente colocou no MedArchive e teve de novo uma... eu acho que eu só dei entrevista para um grupo e depois eu parei e falei, não, eu só vou dar entrevista na hora na verdade eu aceito. dei duas, na hora que for aceito, porque aí ficou. Mas não adianta, porque foi para o MIT, um jornalista de lá, e ele colocou, e aí tá viral, né? Tá no Caiu mundo no mundo. todo, saiu no Der Spiegel, saiu no Le Monde, saiu em todo lugar. Eu tô assim, ainda tentando entender, que eu acho que a gente tem que esperar sair em alguma revista. Mas assim, é bom a história do pré-print, porque a gente recebeu bastante feedback já de análise, um monte de gente que faz comentário, e na verdade provavelmente serão os revisores, né? Então, para a gente foi bem interessante, até para melhorar agora uma segunda versão que a gente vai tentar submeter de novo. Então, está nessa fase. A gente tem que. Então, eu acho que tem conceitos problemáticos e que eu mesma, assim, cada vez eu estou aprendendo um pouco mais. Não era a minha área, esse é outro problema. Você está trabalhando com um grupo de pessoas. Cada um entende de uma parte. Eu realmente, o meu foco, eu sempre trabalhei com banco de sangue, com metodologia de sorologia, eu entendo da operação de banco de sangue, e essa é a minha contribuição. E a gente vai fazer análise. A modelagem, para você dizer o que é imunidade de rebanho, que é um conceito bem que eu estou aprendendo junto. Então, assim, a ideia que popular é de que você chegou na imunidade de rebanho, acabou. Você já pode sair e na verdade não é isso. Na verdade, ele chegou no ponto em que cai a epidemia, independente do que você não precisa tanto das NPIs para a epidemia cair. Não quer dizer que as outras pessoas, porque você chegou nos 66%, ainda falta um terço da população que não se infectou. E, na verdade, pelo modelo, se você deixar na caída e permanecer, 100% vai pegar. Então, Manaus tem que pensar se ele... Mas não vai ter o problema em realmente se... Talvez depois tenha que conversar melhor com a mídia, porque o entendimento foi... estou em mudar de rebanho, então já podemos sair, Vamos voltar à não nossa é. vida, acabou o Covid, acabou a pandemia, Não Manaus, né? é. Quer dizer, chega a 66%, faltam 33%. E se tem Isso, muito vírus circulando, esses 33 vão acabar pegando. Então, acho que esse é o sim, conceito que tem que entender primeiro. Mas a sim. gente parece, aparentemente, chegou no nível que os modelos falam que a partir daí vai cair. Então, provavelmente, a gente vai dizer assim, olha, acho que segunda onda não vai ter em Manaus. O que você vai ter é esse grupo que ainda pode se infectar se ficar tendo muita circulação. Quer dizer, se abaixasse, talvez você consiga um número menor de pessoas se infectando. Também a pessoa fala, então isso é bom? Né? Então é bom, porque agora já passou. Eu falei, bom, é bom se você não morreu, né? Se você está vivo, pode ser que seja bom, se nenhum familiar morreu, você não... Aí sim, mas se não, quer dizer, é o que a pessoa falou, se chegar nesse ponto, não é você ter feito, você não fez nenhuma Intervenção, né? mitigação, entendeu? Então, Você assim, fez um experimento real, né? Um experimento real de infecção e é o que acontece. eu acho que não Muito. foi totalmente, na verdade, quando se fala em imunidade de rebanho, e que aí também é outra coisa também, quando chega os 66%, se não tivesse tido nenhuma medida em Manaus, chegaria em Talvez fosse. 60% no momento que a curva começa a cair. Hum, E no final, quando a curva termina de cair, estaria em 90%. Esse é o uhum, modelo. Então, não foi o que aconteceu, se vocês olharem a curva, ela começa a cair antes e ela chega no 66%, que é o total. Então, aquelas medidas que Manaus tomou, fez com que caísse. Não fez como caísse como outras regiões. Mas diminuiu, sim.
mas infelizmente é um nível muito acima do que seria ideal. E hoje se está em 66% e não 90%. Mas ainda pode chegar em 90%. Outra coisa, assim, imunidade do rebanho, desde que que a infecção natural gere realmente imunidade, que é uma coisa que a gente ainda não sabe a frequência de doações de infecção, de reinfecção. Então, se todo mundo pudesse Imunidade reinfectar daqui a protetora contra a reinfecção, né? Que é isso que fala imunidade, mas é protetora contra a reinfecção, né? Quer dizer, que imunidade é essa, né? Então, assim, então, a gente não sabe por quanto tempo vai durar a imunidade. Então, Sim. todo o conceito e o uso da palavra, que depois você lê, acho que a gente não devia ter usado a imunidade de rebanho no título do trabalho, que não é bem isso, né? É mais mostrar até onde chega o tamanho da prevalência. Depois que, quando eu comecei a ver a consequência de você falar uma imunidade de rebanho no título, e é uma coisa para se pensar, ou talvez mudar, ou fazer usar outro termo para dizer tamanho da população, até que é tamanho do attack rate ou alguma coisa mais relacionada ao tamanho que chegou lá na infecção. Mas são coisas que você coloca no pré-print para receber informação e a gente não imaginava que ia ter assim, tanta gente falando do trabalho. Por um lado é bom, mas também assusta porque nem sempre a gente consegue passar exatamente o que é. Então, ainda eu acho que o grupo optou por dar mais entrevista depois que tiver aceita a publicação. Alguns jornais já entenderam, né? E eu acho que para quem eu acho que o conceito é um conceito interessante e a gente vai aprendendo na medida que a gente vai fazendo os trabalhos. É porque a imunidade de rebanho é um buzzword, né? Quando cai isso daí, pronto. O que você acha da segunda onda observada na Europa com uma mortalidade menor em relação ao início da pandemia? Então, na Europa tem duas coisas. Primeiro é que isso vai ser sempre importante. Se você tiver uma população mais jovem se expondo, a mortalidade vai ser menor. Então, se o pessoal mais velho permaneceu mais em casa e você tiver um número maior de pessoas mais jovens, isso pode ser um motivo para isso. O segundo motivo que pode estar acontecendo então, primeiro precisa olhar bem e ver qual é a idade das pessoas que estão se infectando e se o número de casos não é diferente. A segunda questão é que a gente realmente não sabe o tamanho da primeira onda. Então, por que você não tinha os testes sorológicos? E por que você não sabe realmente qual o tamanho que foi na primeira onda? E como o anticorpo perde muito rápido, se você vai fazendo a prevalência um pouco depois, você perde o tamanho da epidemia. Você não sabe realmente quanto foi. Qual foi o tamanho de pessoas expostas na primeira epidemia. E então pode ter isso. E uma outra coisa que o pessoal fala é que talvez seja real. Alguns dados é difícil provar, tem alguns dados quando eu segui dos barcos, um navio como aquele de Tóquio, mas aqui na Argentina, mas o pessoal usou máscara. Teve também, tem um estudo na Suíça em 2 grupos do pessoal do exército, em que numa infecção aconteceu as pessoas sem usarem nenhuma proteção e outra todo mundo usando proteção. Então, o grupo que usava a proteção, não só a taxa de infecção foi menor, mas ninguém teve sintoma. Enquanto no grupo dos jovens que tinham se infectado sem nenhuma proteção, teve vários sintomáticos. Não teve morte em nenhum dos dois, todo mundo era recruta do exército, mas a taxa de sintomas foi bem diferente. Sugerindo que talvez a proteção com uso contínuo de máscara também proteja para uma doença pior. Deve reduzir a carga de exposição, né? O inóculo, né? Você começa com o inóculo mais baixo e talvez isso seja importante na evolução da doença.
Sobre os 3 clados que foram descritos, né, observados por vocês, teria alguma diferença nesses clados? Quer dizer, isso pode caracterizar mais transmissibilidade por um deles, menos por outro? Tem Então, alguma relação biológica? eu queria realmente estudar mais e a gente conseguir analisar um número maior de amostras a partir do final de abril, para a gente entender melhor isso, né? O primeiro estudo tem esse na China, com o pessoal dos Estados Unidos olhando as sequências e achou que tem uma mutação, mas essa mutação logo tomou conta da epidemia. E aqui no Brasil a maioria é 614, agora eu já não lembro mais, mas aqui no Brasil a maioria, 95% das amostras já tem essa mutação. Definir-se o que está gerando. Por que só 3 de 104? Elas eram muito parecidas, né? Eu acho que tem a ver exatamente com as medidas de contenção. Então, só 3 conseguiram pular aquele esforço que foi feito, principalmente no começo, de contenção. Então, realmente, aqui em São Paulo diminuiu muito a mobilidade. Então, muita gente que entrou positivo, que você conseguiu detectar alguns casos, provavelmente essa epidemia foi bloqueada. Entendeu? Então, eu acho que só as 3 que chegaram um pouco antes, que já tinha um número grande de pessoas infectadas no momento em que teve o fechamento, o isolamento inicial, que foi um pouco mais duro e mais preciso, pelo menos na cidade de São Paulo, só aquelas 3 que conseguiram realmente expandir, as outras logo morreram. Entendeu? Então, meu entendimento é esse. Mas pode ser que não, quer dizer, pode ser que seja o real, entram muitos, mas só alguns conseguem. Se é por mutação, também é muito difícil de provar. A Inglaterra é que está indo mais na frente com isso, acho que agora estão saindo os trabalhos deles, eles estão, assim, acho que com 30 mil sequências feitas no país todo. Então, aí eles podem ficar analisando melhor esse tipo de diferença e entender se uma vai mais ou como é que é a replicação. Eu acho que tem muito mais questão de efeito fundador, é muito mais a pessoa que está infectada, se ela está com uma carga viral alta, se ela está sintomática, se ela está andando demais, que acaba fazendo com que uma epidemia, um determinado vírus pegue, do que necessariamente as mutações. Mas é lógico, se você tiver uma mutação que dê muita vantagem de transmissão, acaba tomando conta da epidemia. Claro. Você poderia comentar o platô de mortes pela Covid no Brasil e quais as previsões relativas à evolução da infecção? Difícil, hein? Então, na verdade, a gente tem que olhar com cuidado qualquer dado que seja do Brasil inteiro. As epidemias, como vocês viram naquele slide, são muito diferentes. Muito diferentes. Então, o que você está vendo não é um platô, o que você está vendo é um lugar caindo e outro subindo, e o número parece que está estável, mas não tem nada a ver. Na verdade, o que você está vendo são epidemias com dinâmicas muito diferentes. Algumas começaram mais cedo e outras estão começando agora. E eu acho que a gente tem que começar a olhar, ter mais gente estudando cada sua localização, cada estado de uma forma melhor, preferencialmente cada cidade, para poder dar condutas melhores. O que aconteceu é que a gente ficou sem uma coordenação. Eu acho que é isso que a gente vai sentir falta na epidemia inteira. Aparentemente, todo mundo está fazendo por si só. Não existe uma coordenação. Não existe um pensamento que tente organizar todo mundo para a gente ter uma resposta. E, infelizmente, numa epidemia, você precisa de coordenação. Eu acho que é isso que faltou. Então, não adianta olhar o platô. Eu acho que aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo que eu fico olhando mais os dados. O que você está vendo, assim, não chegou naqueles 20%, foi caindo, mas aí você abre um pouquinho. Então, assim, é uma briga entre o aumento da imunidade e a diminuição do controle. Eu espero que a gente, quer dizer, e é meio empírico, ninguém está usando um modelo pré-pensado. O pessoal fica olhando, olha, fecha de novo, né? Fica tentando acertar. Mas isso significa um caminho longo de queda, se é que com os números que a gente tem, a gente já não tem que pensar que nós não vamos chegar na queda, a não ser que realmente venha uma vacina ou alguma coisa assim.
e que isso é uma doença crônica e aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar, então, não queremos ter uma forma de dar tratamento para essas pessoas, porque senão... eu acho que o que é o mais importante, a gente não... Agora tem alguns sistemas, a gente não definiu o sistema de contact tracing e de uma organização mais efetiva para que pelo menos as pessoas positivas e os contactantes delas parem ou fiquem os 14 dias parados. Então, se só a pessoa assintomática fica parada, já ajuda, mas tinha que parar elas e os contactantes. E é isso que, para poder diminuir aquele negócio do R ficar abaixo de 1. Acho que o R está levemente abaixo de 1, esse é o problema. Se a gente quer realmente a epidemia caindo, a gente tem que conseguir fazer baixar mais. É um equilíbrio muito tênue, né, entre uma coisa e outra. A gente está vendo na Europa exatamente isso, né? Quer dizer, a gente está vendo lá o nosso futuro aqui, não sei. Mais duas perguntinhas e a gente encerra. A vigilância molecular veio para ficar de forma definitiva? Qual a sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem... não sei se essa epidemia que a epidemiologia molecular é mais importante. Acho que talvez não seja, porque é tudo tão rápido, você não dá conta de responder em tempo real e o vírus não é tão diferente que seja fácil você indicar se uma pessoa se infectou daquele grupo ou não. Eles são muito parecidos e as ferramentas para você inferir. Mas eu acho que para qualquer outro vírus, para esse é interessante para a gente entender melhor o que aconteceu. E eu acho que sim, é uma ferramenta que se a gente conseguir fazer mais rápido por um preço mais acessível e aumentar o número de amostras, pode ajudar muito a gente a compreender as epidemias. Uhum. Antes da próxima pergunta, só um comentário aqui. A gente está falando de imunidade de rebanho. Uma pessoa perguntou, então, qual o melhor termo para isso? Então, eu vou usar o comentário do professor Barral, e que é muito enfático e eu acho que é adequadíssimo, né? Imunidade tem sido confundida com proteção. Sorologia de 66%, como observado no estudo de vocês em Manaus, da prevalência, né, precisa ser verificado se isso confere proteção. No estudo de Manaus, há um aumento da soropositividade e redução da mortalidade, mas isso não está demonstrando causa, né, e efeito, pois há outras variáveis. Então, acho que é isso que o público agora precisa entender, que imunidade não é igual proteção, quer dizer, presença prévia de um agente infeccioso, indução de uma resposta imune, se isso é protetor ou não, a gente vai avaliar. E minha última pergunta, então, as amostras de Manaus, elas envolveram também populações de vilarejos e arredores? Isso teria implicações para a interpretação dessa imunidade da comunidade? Então, é a amostra de doador de sangue, é uma amostra de conveniência. Então, vai depender de como, se os vilarejos vão para lá. Provavelmente não. E provavelmente os doadores de sangue, eles não é a população rica, mas também não é a população mais pobre. Ela fica e é outra coisa que eu acho que a gente precisa realmente estudar de forma sistemática quanto representa a população geral. Então, você vai ter vários subgrupos menos representados nesse tipo de população. Não tem jeito. A única vantagem é a rapidez mesmo e a facilidade e o custo, né? Porque um estudo, eu não sei quanto foi, mas você fazer, imagina, com Ibope, ir atrás nas casas, coletar, fazer teste, e em si, a infraestrutura é muito grande, é um custo muito grande. E no final você não consegue fazer todo mês, por exemplo. Não vai ter o dado assim, o dado saiu no Lancet, são 2 coletas. Então, é muito difícil você ter dados tão bem assim, sistematizados. Então, sempre estudo um tem uma vantagem, quer dizer, tem as limitações dos dois. Eu acho que eles seriam muito complementares, pelo menos para a gente realmente poder fazer as duas coisas, ter uma ideia primeira. E aqui no nosso caso, o que demorou mais foi realmente ter os recursos para poder fazer. E ter o teste melhor, né? Que também o teste só começou em junho. Os testes rápidos apareceram antes no mercado.
Tem uma pessoa aqui, Dr. Mittermeier, está pedindo para comentar sobre as limitações das coletas nos bancos de sangue, gênero e como capturar mais assintomáticos. Mas, de novo, né, banco de sangue é conveniência, então as limitações estão inerentes, né, a esse tipo de coleta. Aqui não você. O que você pode fazer no banco de sangue para você minimizar o problema foi o que a gente fez. Você definir, você tem um número muito maior, sei lá, a fundação, a gente só usa 1.000 amostras de São Paulo, você colhe 10.000. Você pode escolher os doadores que você vai testar para isso ficar mais parecido com a população geral. Acho que é nisso que você pode fazer, porque o número é enorme. Então, você pode tentar, e foi o que a gente fez, para fazer uma distribuição melhor na cidade. Porque se você pegasse realmente de conveniência, o mapinha ia ficar um pouco diferente. Então, a gente viu isso e a gente criou um sistema para codificar o CEP dos doadores. Isso foi feito com a ajuda da Márcia, de Harvard, para fazer as áreas e fazer cotas por região da cidade. E o que a gente fez é a operação para que isso seja feito em tempo real nos hemocentros e não atrapalhar a rotina deles. O retrospectivo está atrapalhando. Eu sei que o pessoal já está reclamando bastante. Eu sei o trabalho que dá você voltar nos freezers dos bancos de sangue e pegar só algumas amostras. De 10.000, você escolher 1.000. Na prática, você abre as 10.000. É bem trabalhoso. Mas o que a gente tem que fazer foi criar a infraestrutura para poder fazer isso em tempo real. Olha, acabou hoje, eu vou jogar as minhas amostras, vamos escolher aqui quais são dentro daquilo que eu preciso. Então, a gente criou um sistema para a pessoa escanear a amostra, escolher e já colocar na máquina, mais ou menos como o banco de sangue está acostumado a fazer. E transferir o dado sem precisar digitar, anotar, não sei o quê. E a extração dos dados está junta com o resultado da amostra. Aí você consegue fazer em tempo real. Na verdade, os nossos dados já estão. Agosto, setembro, eles já estão começando a entrar em tempo real. É as amostras anteriores que estão demorando mais. Tá ótimo, doutora Esther. Então, muitos elogios, muitos parabéns do nosso público, muitos agradecimentos pela sua palestra incrível, seu trabalho incrível. Eu acho que hoje foi um exemplo, né, da ciência a serviço da saúde pública, como trazer soluções, como trazer resultados, como realmente inovar, além de tudo, né, na geração de conhecimento para esse problema hoje que é o da Covid. Sou histórico de questões nas doenças também. Hoje foi um exemplo muito bom disso, acoplado aos nossos finalistas do Prêmio Euro, aqui presentes, Viviane, Barral, Aldina e Ricardo. Então, muito agradecida, muito bom e muito sucesso. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui.